Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título Um Templo para Deus. A história se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 3 até o capítulo 6. Texto do dia: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E o resumindo, diz assim: somos o templo do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Davi, crianças, quis construir um templo para Deus. Por quê? Porque eles não tinham um templo de pedra ou tijolo, não, eles tinham o tabernáculo, que era uma tenda, né? Uma tenda gigante onde se faziam os sacrifícios, tinha lá a Arca da Aliança. Então Davi queria construir um templo para Deus. Mas o Senhor lhe disse que ele não poderia realizar esse desejo, porque ele havia participado de muitas guerras. Salomão, seu filho, foi o escolhido para cumprir essa tarefa tão especial. Mas Deus deu todos os planos para Davi, de como ele iria construir o templo, as medidas, tudo, crianças, tudo Deus deu ao rei Davi. E o rei Davi, mesmo sabendo que não construiria o templo, organizou campanhas para arrecadar os materiais para a construção e também nomeou pessoas para construir, né? Pessoas que sabiam fazer muito bem para que tudo ficasse bem bonito e bem feito. Olha que materiais: pedras preciosas, madeira de cedro, ouro, prata, bronze e pedras, né? Ele comprou materiais excelentes, de ótima qualidade, afinal, era uma casa, era um templo, né? Para Deus. Salomão começou a construção do templo. Ele seguiu as instruções dadas por Deus a Davi, usando os melhores materiais da época e também os melhores profissionais. Afinal, era o templo para Deus. Tinha que ficar bonito e bem feito. O templo foi construído no Monte Moriá, que ficava em Jerusalém. Depois de 7 anos de muito trabalho, a obra finalmente terminou. E aí os sacerdotes começaram a levar todas as peças do tabernáculo para o templo. Uma das principais peças era a Arca da Aliança. O templo era dividido em 4 partes: o lugar santo dos santos, ou santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Nesse lugar, o sacerdote entrava uma vez por ano, e só ele poderia entrar aí nesse lugar. Depois tem o lugar santo, onde ficava o altar do incenso, a mesa com 12 pães e os castiçal de ouro. O átrio era o lugar onde se faziam os sacrifícios.
e o grande átrio era onde o povo podia ficar, onde eles levavam seus animais para serem sacrificados, faziam suas orações. Quando o templo foi inaugurado, o rei Salomão preparou uma grande festa e o povo se reuniu para adorar a Deus. Que maravilha, que bênção, que coisa linda! O rei fez uma linda oração de gratidão a Deus e o Senhor respondeu prometendo grandes bênçãos para o seu povo. Que coisa linda, né? Aleluia! O templo, para os israelitas, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Hoje, nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. A Bíblia diz que há um templo onde Deus deseja morar. Vocês sabem onde é, crianças? É o seu coração, e é o meu coração, e é o coração de todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar a todos, né? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus! Se você já aceitou Jesus como Salvador, fique sabendo que Deus mora no seu coração. Vamos falar o texto do dia? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Tudo isso está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos repetir? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E não esqueçam de falar para seus amiguinhos que Deus enviou um grande presente para ele, porque mesmo ele sendo um pecador, mandou seu filho Jesus para morrer numa cruz. E quando recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tem seus pecados perdoados. Por que Deus mandou esse presente? Porque Deus nos ama, por isso enviou seu Filho para morrer por nós. E com isso, nós somos salvos. Aleluia! Glórias a Deus! E assim nós terminamos nossa aula de hoje. Que Deus os abençoe!